Olá pessoal, sou o professor Alisson. Vou apresentar para vocês um joguinho que eu fiz para o curso técnico de logística, envolvendo conceitos de logística, como método de revisão de matéria. É bem interessante porque o pessoal foi dividido em duas equipes, né? E eles acabaram respondendo uma bateria de perguntas e respostas. Eu quis utilizar a metodologia ativa da aprendizagem, colocando o aluno como meio, né? Não fazendo aquele método tradicional onde o professor é detentor do conhecimento e o aluno apenas recebe, é receptor de informações. Ali não, eles participaram, pude analisar questões de comportamento, comunicação, interpretação de texto, teve a parte de mediação de conflitos que ocorreu também, teve aquela parte de absorção de conhecimento deles, o senso crítico deles, quando uma equipe respondia, a outra equipe acabava rebatendo com uma outra análise crítica da questão. Então foi um embate bem interessante assim. Eu quis utilizar para poder fazer uma revisão. Claro que dá para, se algum professor quiser, eu posso entra em contato comigo, a gente consegue mudar o layout ali, mudar as perguntas para a matéria que ele quiser dar, por exemplo, pode pegar matérias do ensino básico, o importante é disseminar o conhecimento e dependendo da disciplina a gente pode mudar ali e colocar química, física, qualquer disciplina. É interessante porque os alunos depois me falaram que eles absorveram maior conhecimento, assim, a fixação foi melhor com o jogo. Sobe os ânimos, a adrenalina, né? Claro, num jogo sempre é assim. Eu vou explicar um pouquinho do jogo para vocês. É, Ali eu vou ter dois caminhãozinhos, um vermelho e um azul, e vai ter as pontuações. Tá pequeno o vídeo ali, tá ruim de enxergar, mas tá ali ó, o caminhãozinho azul e o vermelho. E ali do lado tem o chefe secreto, que é uma pontuação que você vai conseguir em outra fase do jogo para poder somar na nota final ali. Então cada equipe vai responder 33 perguntas, daí vai dar um ponto para cada pergunta certa e menos um ponto para cada resposta errada. Por que eu fiz assim, menos um ponto para cada resposta errada, essa punição? Porque daí o que acontece? É como se fosse numa empresa, né? Você toma a decisão muitas vezes em equipe, daí acaba tomando a decisão errada, e às vezes algo errado que nós fazemos acaba prejudicando todo o grupo. Então, por isso eu quis fazer dessa forma. Não podemos errar nas empresas, então também ali no jogo é punido com menos um se errar. Temos ali as perguntas com essas três cartinhas, pergunta secreta, o Age Copas, 1, 2 e 3, né? Então cada equipe pode escolher uma, se acertar, é um pouco mais difícil o nível da resposta e da pergunta. Se acertar ganha 2 pontos e se errar perde 1. Ali embaixo tem um cavalo de Troia, tem 3 ferraduras ali, com os números 1, 2 e 3, é justamente para atrapalhar a outra equipe mesmo, é um cavalo de Troia. Então, por exemplo, a equipe do caminhãozinho vermelho pergunta para a equipe do caminhãozinho azul. Se a equipe do caminhão azul errar, eles perdem 5 pontos. Essa é a intenção mesmo, derrubar a outra equipe. Agora, se eles acertarem, o que vai acontecer? Eles continuam com a mesma pontuação, não perde, que já é um ganho, né? Mas quem perguntou acaba perdendo 2 pontos. Então tem que pensar muito bem antes de querer usar essa ferramenta ali do cavalo de Troia. E por aí vai. Daí eu vou dar um exemplo para vocês aqui como que seria, né? Pergunta número 1, caminhãozinho azul. Eu vou lá e vou escolher qualquer pergunta, insira a pergunta. Colocar lá, pergunta 6. Eu coloquei alguns itens aqui, creme dental, sabão em pó, fita veda-rosca e etc. Fazem parte de qual tipo de demanda? Daí eles respondem, tinha 1 minuto para responder. Eles conversavam em equipe, daí um porta-voz respondia pela equipe. Quando acabava o tempo, daí eles respondiam, a demanda é permanente, tranquilo. Daí, por exemplo, pegar uma outra qualquer, pergunta 10, o que é matéria-prima? Daí eles iam lá, respondiam. Tem perguntas discursivas e tem perguntas de cálculo nesse. Resposta com cálculo. Eu preferia assim, mas dá para fazer questões objetivas também com as letrinhas A, B, C e D, enumere, colocar figuras. Dá para colocar qual quiser. Quais? Vamos ver aqui. 40. O que são estoques obsoleto, morto e evaporado? Daí eles respondiam. Eu coloquei uma bateria de perguntas ali e conferia com a resposta. E conforme eles iam respondendo e acertando, eu ia preenchendo aqui do ladinho, né? Acertou? Beleza, 1 ponto, vai ficar azulzinho. Acertou de novo? Ó, viram ali no caminhãozinho azul já tem 2 pontos. Daí, conforme for lá, ó, a equipe do caminhão vermelho acertou a primeira, ficou azul, ó, 2-1. Foram lá, erraram a segunda questão, menos 1 ponto. Fica vermelho automaticamente, o que acontece com o resultado? Ó, continua 2-0 pro azul. Por quê?
Ganhou um ponto, perdeu um ponto, ficou 0. Aqui eles ganharam 2 pontos. E por aí vai. Ganhou mais um aqui, 3-0. Daí menos um ponto, erraram. Caiu para 2, agora a nota do caminhãozinho azul. Caminhãozinho vermelho acertou, acertou, acertou e por aí vai. Agora está 3-2 para o caminhãozinho vermelho, por aí vai. Quando chegar na questão 33, eles podem usar as ajudas deles, né? Por exemplo, o caminhão azul vai querer escolher a carta 2. Da carta 2, eu preencho aqui com o número 2. No lote econômico de compras, o que significam as variáveis A, S, C, I, Q? Daqui eles vão responder, vão ter um minutinho de respondendo, acertando e errando, é lançada a nota ali. Fazer de conta que eles acertaram. Então eles ganharam 2 pontos. Caminhãozinho vermelho, escolheu a carta número, vamos ver, a número, essa que eu já perguntei, né? Escolheram o As, que é o número 1. Então vai estar a pergunta ali número 1. E já foi uma questão de cálculo. Demanda anual de um produto X, 10.750 unidades, é pedido em quantidade de 720 unidades. Calcule o estoque médio, o número de pedidos. Eles vão ter um tempinho para calcular, um minuto, e vão responder depois. E ali vai estar o resultado. Daí, se eles errarem, no caso, eles perderam um ponto. Vou colocar aqui, menos 1. E vai automaticamente influenciar no resultado aqui. Está tudo amarradinho. Os pontos das perguntas, da pergunta secreta e o cavalo de Troia. Agora vamos fazer um exemplo do cavalo de Troia. Agora a equipe do caminhão vermelho vai escolher uma. Eles escolheram para perguntar para a equipe azul. Escolheram a 3. Eu preencho lá com 3. Ó, uma questão grande. É para calcular o custo de armazenagem. E vai ter os dados ali do exercício. Daí respondendo certo e errado, vai ganhar os pontos. Vamos fazer de conta que a equipe azul errou. Então, se ela errou, na pergunta 3, deixa eu marcar aqui para não perder, que foi a 3 a escolhida. Eu vou marcar aqui. Pergunta 3. Então, eles erraram. Então, aqui vai ser menos, para quando erra. Essa é a intenção do cavalo de Troia, menos 5. Ficou vermelhinho. Olha o que aconteceu. Agora o caminhãozinho azul está com menos 1 e o vermelho está com 2, ultrapassou, por causa dessa pergunta aqui. Então, o objetivo deles é atrapalhar a equipe azul. Deu certo. Agora a equipe azul vai escolher entre a ferradura 1 e 2 para aplicar o cavalo de Troia ali na equipe vermelha. Escolheu o número 1. Também uma questão com cálculo. Opa, deixa eu colocar aqui para verificar se é questão com cálculo. Isso, uma questão com cálculo, é um pouco mais difícil. Vão ter um minuto para responder. Agora vamos fazer de conta que eles acertaram. Daí a equipe azul, eles pegaram aqui, a equipe azul perguntou para a vermelha, a equipe vermelha acabou acertando. Não era essa a intenção da equipe azul, eles queriam fazer a mesma coisa que a equipe vermelha fez com a azul. Daí a equipe acabou acertando, continuou com os mesmos 0 pontos, azulzinho, e ali para a equipe azul que acabou perguntando o que vai acontecer com eles, como eles perguntaram e a outra equipe acertou, então eles não conseguiram o objetivo deles de atrapalhar, e vão ficar com menos 2 pontos, porque a outra equipe acabou acertando. Essa era a ideia do cavalo de Troia. Se a equipe inimiga acerta, você acaba perdendo menos 2 pontos. Mas se ela erra, ela perde menos 5 pontos. E se ela acerta, em relação aos pontos delas, ela continua com os mesmos pontos. É uma questão só de querer atrapalhar o inimigo, o cavalo de Troia. E por aí vai. Ó. Agora está menos 3 pontos para o azulzinho, caminhão azul, e 2 para o vermelho. Você pode ir caminhando com o caminhãozinho pela pista aqui para não se perder na hora. Pode ir caminhando com o caminhãozinho, pode fazer como quiser. Aqui no caso, quando chegar na pergunta 33, se tiver utilizado todas as ajudas aqui embaixo, você pode escolher entrar no armazém. Por exemplo, se tem uma equipe muito na frente, ela pode escolher se quer entrar ou não. E se a outra equipe, a vermelha, por exemplo, lá estivesse bem atrás, ou vice-versa, ela poderia escolher, porque lá dentro do armazém você pode ganhar pontos e perder pontos, e vai uma decisão. Mas no fim das contas as duas equipes quiseram entrar, porque o que vale mesmo era o aprendizado no geral. Daí era importante conhecer as perguntas e as respostas. Então aqui eu coloquei, né, escolha um chefe secreto para o armazém. Daí tem pontuações positivas e pontuações negativas. Então a pontuação positiva tinha de 1, 3, 5, 7 pontos e negativa de 5 e de 10. Então, o que eu fiz aqui? Toda empresa trabalha em setores, então cada equipe pode ser dividida em 3 grupos. De cada grupo, então no total ficaram 6 subgrupos, né?
Então cada subgrupo ia ficar responsável por responder uma questão de um chefe secreto, para poder trabalhar em setores. Ia dar pontuações aqui também, só que aqui as pontuações são bem variadas. E o que saísse no subtotal ia ser somado com a nota final e dar o vencedor. Aqui vocês observaram, eu coloquei o Chaves ali, né, para quando acertasse a pergunta, ia ser, tem ali, né, o Chaves dizendo isso, 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 e aqui embaixo, se errasse, é o Faustão dizendo errou. Daí, vamos lá, vamos pegar primeiro escolher um chefe aleatório. Daí eles escolheram lá. Ah, escolheram um que é o chefe político. Como nós sabemos, nas empresas existem chefes políticos. Fala para uma coisa, fala para outra, e por aí vai. E vai sendo bem político de um lado e do outro. Então o Mestre dos Magos ele é bem assim mesmo para quem acompanha o desenho. Eles nunca vão chegar no final, lá na saída do desenho, nunca vão conseguir encontrar o final. Essa é a ideia do Mestre dos Magos. Então eu coloquei ele, chefe político, joga dos dois lados. Se acertar, leva 5 pontos, caso erre, perderá 5 pontos. Ele dá com uma mão e tira com a outra, Mestre dos Magos. E aqui embaixo ele fala, sou o chefe político e tenho um enigma para vocês. No balãozinho. Faça a avaliação do fornecedor abaixo e informe o valor corrigido. Daqui eu fiz um exercício de avaliador de fornecedor, avaliação de fornecedor. Daí vocês têm 2 minutos. Daí eu coloquei aqui, vamos ver a pergunta. Clicando aqui. Eles tinham que fazer os cálculos aqui conforme essa tabela. Daí eles tinham que calcular, multiplicar, fazer toda a tabulação e dar os pontos e o valor corrigido aqui no final. Daí vamos lá para a resposta desse enigma. Aqui estaria a resposta 128, o valor corrigido. Todo o cálculo feito ali. E teve uma equipe que acertou, outra errou. Então daí, só estou exemplificando para vocês aqui como foi a experiência. Nesse caso aqui, se acerta é 5 pontos e se erra é menos 5. Então no caso eu escolhi o último aqui, né? Que foi o mestre, foi o chefe paternalista. Desculpa, foi o chefe político, né? Então, por exemplo, vou colocar que o caminhão azul acertou, ganhou 5 pontos. E o vermelho acabou errando. As equipes respondiam ao mesmo tempo. E quando dava o tempo eu recolhia as respostas no papel, né, com os números finais. Daí eu lançava os pontos. Aqui no subtotal está dando mais 5 e menos 5. Vamos lá para o segundo chefe para ver quem que é o mundo dos pôneis. Tem chefe que é assim, você faz certo, beleza, faz errado, beleza também. Ele acaba passando muita mão na cabeça do funcionário e ele acaba até se prejudicando muitas vezes. Ele é paternalista e acaba não ensinando, ele não instrui, não corrige e vai levando assim. Aqui vamos lá, sou o chefe paternalista. Se acertar, ganhará 3 pontos, caso erre, ganhará 1 ponto. Mundo feliz dos pôneis, ganha acertando ou errando. Daí tá. Olá, sou o chefe paternalista, tenho um desafio para vocês e caso não resolvam vai ficar tudo bem. Calcule os níveis de serviço e o índice médio ponderado de atendimento dos produtos abaixo. Eu coloquei o índice médio ponderado de batata frita, refrigerante e salada. Tem pegadinha aqui no meio também. Número de faltas de cada produto, toda a demanda. Vocês têm 1 minuto. Eles farem um cálculo, as equipes ao mesmo tempo, né? E aqui no final está a resposta, 78%. Com as fórmulas, tudo. Inclusive eles tinham que responder tudo sem caderno, sem material nenhum. Era uma revisão assim, sem nenhuma consulta, nenhum tipo de material. Eles tinham que lembrar das fórmulas, tudo. Foi bem interessante. Eu trabalho em equipe deles, então aqui todo o cálculo. Vamos voltar, vou fazer aqui no caso, fazer de conta que as duas equipes acertaram. Então vou colocar 3 pontos aqui e 3 pontos no outro, com o azulzinho, ó. Tá dando 8 positivo pro azul, né? 5 mais 3, e 2 negativo pro vermelhinho, menos 5 mais 3, menos 2 no subtotal. E agora o último chefe, toda empresa tem um chefe autoritário, né? Muitas vezes. Então o Sr. Burns, chefe autoritário. Se acertar, ganhará 7 pontos, caso erre, perderá 10 pontos. Então a punição é maior para quem erra. Seu erro custará caro. Sou o senhor... Então aqui está a questão do problema ali na nuvenzinha. Sou o Sr. Burns, proprietário da usina nuclear de Springfield e preciso ficar mais rico. A demanda anual é de 402 toneladas de urânio. O custo do pedido é de 5.001 dólares por pedido, o custo de armazenagem é de 33% e o custo da tonelada é de 910 mil dólares. Calcule o lote econômico de compras, o custo do pedido, o custo de armazenagem, o custo total. Vocês têm 4 minutos. Eu ia lá com o cronômetro, nas equipes, eles responderam e me deram o resultado. Daí uma das equipes acertou, as duas erraram na verdade por um detalhezinho no final.
Mas aqui tem todo o cálculo. 4 minutos é tempo de sobra para resolver isso daí, desde que você tenha na mente as fórmulas, tudo bem estudadinho. Eles erraram por um detalhezinho. Mas é bem interessante aqui, ele tem as fórmulas, o cálculo, a pergunta um pouco mais difícil. Mas essa aqui no caso eu vou colocar aqui como se o vermelhinho tivesse acertado, né? Ganhou 7 pontos. E vou colocar o azul como se tivesse errado, perdeu 10 pontos. É o chefe autoritário. Daí no final ficou -2 para o azul no subtotal e 5 positivo aqui para o vermelhinho. Vamos ver lá agora no resultado. Quem ganhou, ó, quem venceu foi o vermelhinho. Mesmo que o vermelhinho estava perdendo aqui no jogo, indo para o armazém eles acabaram virando no exemplo que eu dei. Então ficou 7 positivo, -5 para o azulzinho. Então essa foi a ideia, pessoal. Tem um banco de dados lá que eu fiz de perguntas. Para quem quiser, só me contate no Facebook. Eu vou dando as dicas, a gente pode bolar aí questões. Eu só troco o banco de dados e passo para vocês aí, conforme for. Mas é bem interessante assim que as equipes elas têm as instruções que eu coloquei, né? Vai preenchendo, você pode montar suas próprias regras. Tem várias instruções. É bem básico, é bem caseirão, mas é para... Ó, teve um perdedor, agora a fórmula que mostrou, né? Um perdedor e um vencedor, automaticamente. Então essa foi a ideia, pessoal. Fazer o pessoal fazer uma revisão, eles fixaram e já querem outro já. Só que eu vou tentar montar um outro jogo para eles para não ficar repetitivo demais também. E já vão estudar e já querem outro. Foi bem interessante. E você pode dar um prêmio para eles no final para a equipe que vencer, tudo mais. Isso foi só para sair um pouco da rotina. Obrigado.